Esse problema também trata da força magnética numa situação um pouco real. Imagine uma linha de transmissão, uma linha elétrica numa estrada horizontal, por onde passa 5.000 amperes. Tá? No sentido que ele define de sul para norte. Bom, nessa região, existe um campo magnético de 60 microtesla, que ele diz que aponta para o norte, fazendo um ângulo de 70 graus com o horizontal. Bom, eu estou desenhando aqui o problema. Então, eu tenho uma linha de transmissão que vai do sul para o norte, e a 70 graus, eu coloquei aqui o vetor, então, campo magnético a 70 graus em relação horizontal, apontando para cima. Poderia ter feito ele para baixo e resolvido com a mesma lógica. Então, eu vou usar esse caso aqui. O campo magnético da Terra no local aponta nessa direção aqui, a 70 graus dessa linha de transmissão. Bom, ele quer saber qual que é o módulo e a direção da força magnética exercida pelo campo da Terra sobre 100 metros dessa linha. Então, repare que interessante, um fio de alta tensão, aí, com corrente elétrica, na superfície da Terra, sofre uma formação, uma força magnética devido ao campo magnético da Terra. Então, vamos lá. Quanto que é essa força? Vamos tirar pela nossa força magnética. I vezes L vetor B. Tá? Como a corrente ou o fio, esse deslocamento das cargas, está a 70 graus do campo magnético, então esse produto vetorial nada mais é do que o módulo de L, módulo de B, vezes o seno de 70 graus. Então, o módulo da força magnética é dada por, substituindo os valores, cerca de 28 newtons. Essa é a força que é aplicada sobre esses 100 metros de linha de transmissão devido ao campo magnético da Terra. Uma outra maneira de resolver esse problema aqui, equivalente, é decompondo o campo B em sua componente paralela e perpendicular. Opa, o que é isso? Vamos ver aqui. Ó. Eu posso decompor o meu campo B, que está a 70 graus do meu deslocamento de carga, em uma componente paralela ao deslocamento, que eu chamei de B paralelo, e uma componente perpendicular ao deslocamento, eu coloco um B perpendicular. Então, eu vou escrever o meu vetor B com uma soma dessas duas componentes vetoriais. Então, aqui está. Eu vou escrever o vetor B com uma soma vetorial das duas componentes, paralela e perpendicular. Bom, desenvolvendo o problema, eu vou ter um termo que depende do produto vetorial L vetor B paralelo e o outro termo L vetor B perpendicular. Esse produto vetorial de dois vetores paralelos é zero. Então, esse campo paralelo não contribui com nenhuma força magnética, apenas a componente perpendicular. Então, desenvolvendo isso, eu tenho que a força magnética é IL vetor B perpendicular, cujo, como agora L é perpendicular ao campo B perpendicular, pela nossa definição, então o módulo da força magnética é ILB perpendicular. Só essa componente agora que eu estou falando, tá? Não estou falando do campo total. Bom, mas quanto vale essa componente B perpendicular? Se esse ângulo aqui é 70 graus, então essa componente é representada por esse cateto oposto, então eu posso escrever que B perpendicular é B seno de 70. Eu escrevo aqui e faço a conta que vai dar exatamente, obviamente, o mesmo valor, 28,2 newton. Né? Quão intensa essa força? Então, imagina que, como força igual a massa vezes aceleração, botando a aceleração em torno de 10, 28 newtons é a força que você faz para levantar 3 quilogramas de alguma coisa. Então, é uma força que, se você pensar que eu estou falando em 100 metros de fio, essa é uma força pequena, talvez não tão desprezível, mas é uma força pequena. Em termos de direção, então imagina agora que eu estou vendo o fio aqui de cima, ele vem do sul para o norte, e o campo magnético, aquela componente que me interessa, está saindo aqui da tela. Então, quando eu faço I vetor B, a força é para o lado direito aqui. Então, se eu pensar em sul e norte, a força aponta para o leste.